E gravando, beleza. Pessoal, aula passada nós paramos aqui, ó. O que acontece, pessoal? Então, ó, aula passada a gente deu essa geral zona aqui nas briófitas, as principais características, né, que a gente viu, tudo mais. A questão delas serem avasculares, não terem vasos condutores, beleza. E aqui é o seguinte. Agora a gente vai entrar com detalhes na questão do seu ciclo reprodutivo. Existem duas formas de vida nesse ciclo reprodutivo, tá? Esse ciclo reprodutivo ele é observado nas algas também, por isso que eles acreditam que as plantas originaram das algas. Pessoal, é muito importante vocês escreverem isso aí no seu livro, no seu caderno, onde você quiser. Mas é importante você escrever o nome desse tipo de ciclo, tá? Ele pode ter esse nome esquisito aqui, ó. Haplodiplobionte ou alternância de geração ou metagênese são, digamos assim, sinônimos do nome do ciclo que todas as plantas obedecem, tá? E um desses três nomes pode vir em qualquer questão. E aí é o seguinte, antes da gente entrar aqui na questão da briófita em si, vamos entender o padrão desse ciclo. E aí a gente vai ter que recorrer a uma figura do livro. Porque esse ciclo você tem que ficar muito claro para você. Por exemplo, igual a gente. Você tem um pai e a mãe, gera os descendentes. Aquele descendente já tem uma forma de vida igual ao do pai e da mãe. Ele só aumenta de tamanho. Esse tipo de ciclo não. É meio que o tipo que acontece com a água viva, né, o pólipo e a medusa, que é a forma da água viva. Esse ciclo, pessoal, ele tem que ficar claro para vocês esse detalhe aqui, ó, chamado ciclo haplodiplonte ou haplodiplobionte. Tem essas variações. Basicamente, você tem que entender o quê? Ele tem uma fase chamada de fase de gametófito ou gametofítica, que é uma fase haploide, e tem uma fase diploide, que é chamada fase esporofítica, tá? Vamos entender isso aqui e vamos pegar da onde a gente conhece, que é o mais simples de tudo, a fecundação. Esse ciclo é o seguinte, você vai ter uma plantinha macho e uma plantinha fêmea, cada uma vai produzir seu gameta. Os gametas se unem e formam uma estrutura chamada de zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver dando origem a, digamos assim, uma forma de vida chamada esporófito, que é uma forma diploide. O que nós precisamos de entender aqui, pessoal?
Sempre que os gametas se encontrarem, formarem um zigoto, o zigoto vai dar origem a uma fase diploide chamada esporófito. Qual que é a lógica que a gente conhece? É que essa forma que a forma de vida que se originou do zigoto forma dois gametas que se unem e formam outro indivíduo. Mas esse ciclo muda justamente por causa disso. Porque essa forma de vida que surgiu, chamada esporófito, ela não vai dar origem aos gametas. Ela vai dar origem a uma estrutura chamada de esporo, que vai dar origem a uma outra forma de vida, chamada de gametófito. Tá? E é esse cara que forma os gametas. Então vamos simplificar. Qual é a característica do ciclo reprodutivo que você vai ver em todas as plantas que elas herdaram das algas? Duas formas de vida, uma forma chamada de esporófito e outra forma chamada de gametófito. O nome já te fala o que cada uma é diferente. O esporófito produz esporos. O gametófito produz gametas. Isso aí já separa a confusão toda na sua cabeça. Existem duas formas de vida, esporófito e gametófito. Uma forma esporo, outra forma gameta. Tá? E aí agora a gente vai ver isso aí no caso da briófita. Gente, dúvidas? Como é que tá aí o acompanhamento? Alguém tem alguma dúvida? De boa? Então tá bom. Olha aqui, ó. Isso aqui é um musgo, uma briófita. Quando eu falo com você que ela apresenta duas formas de vida, uma é a chamada gametófita e a outra é chamada de esporófita. O gametófita está aqui, que é uma forma de vida, tem uma característica, e a outra é o esporófito. Tá? Olha aí, ó, os gametófitos de verdade e os esporófitos que crescem. O esporófito ele só aparece na época reprodutiva. E aí a diferença de número de cromossomos, né? Haploide e diploide. É sempre assim, gente. Você tem um gametófito e um esporófito. Aqui, ó. Aqui fica melhor pra gente ver tudo. Você não vai bater cabeça, não. Você vai pegar um macho e uma fêmea. O macho e uma fêmea. Aqui, ó. Melhor pegar daqui. O macho tem o seu gameta, que é chamado de anterozoide, e a fêmea tem o seu óvulo, o seu gametinha, que é chamado de osfera. Aí você imagina igual o ser humano. Fecunda, né? Para essa fecundação acontecer, depende de água, para o espermatozoidezinho, que é o anterozoide, vir nadando, fecundar, que vai depender da água. Fecundou, o embrião vai crescer e formar o esporófito. Tá vendo? Olha o esporófito aqui. O esporófito produz uma estrutura chamada de esporo, tá? Por meiose. Esses esporos caem e germinam, formando gametófitos. Então vamos organizar isso aqui para ficar mole para vocês estudarem. Gente, uma vez que você entende essa lógica desse ciclo, ela vai ser o mesmo para todas as plantas, tá? A lógica é assim, ó. Gameta mais gameta. Lembrando, tá, galera? Os gametas são o quê? São haploides. Forma um zigoto diploide. Esse zigoto diploide dá origem ao nosso amigo esporófito. Esporófito é uma forma de vida mesmo, é um corpo, saca? É uma estrutura visível,
dar o esporófito. O esporófito, pessoal, se ele vem de um zigoto 2N diploide, ele é uma estrutura diploide. Tá? E qual o papel desse tal de esporófito? Forma esporos. N. E esses esporos que ele forma, ele vai fazer isso por meiose. Olha lá, o Chico apresenta esse termo aqui, meiose espórica, ou seja, a meiose vai ocorrer na formação dos esporos. Gente, aqui eu fiz um esqueminha que fica muito mole para você. Duas formas de vida, esporófito e gametófito. No qual nós vamos ter que sempre o esporófito vai formar esporos que vão dar origem ao gametófito. E o gametófito forma gametas que dá origem ao esporófito. Tá? Então, ó, dois gametófitos formam gametas que se fecundam após fecundação formam esporófito. Esporófito cresce, faz meiose e forma os esporos. Os esporos caem, germinam, formam os gametófitos. Beleza? Galera, alguma dúvida? Se você entendeu isso aqui, você vai entender o ciclo na pteridófita, nas gimnospermas e nas angiospermas. Mas eu preciso que você entenda. Se você não entendeu, a gente repete quantas vezes você quiser. Repito, sim. Vou pegar um papel aqui para a gente fazer uma explicação no papel aqui que eu achei melhor do que no... Como é que fala? Assim no slide. Cabeça para baixo. Show. Pessoal,
esse ciclo, vocês estão vendo minha tela aí? Alguém confirma por áudio, por favor. Estamos. Só se dividir. Ele é caracterizado por ter duas formas de vida. Essas duas formas de vida vão ser chamadas de gametófito e esporófito. Se você for lembrar lá dos animais que a gente estudou, que é o caso dos quinidários, você tinha duas formas de vida lá também. Era o pólipo, que tinha os tentáculos para cima, que é a anêmona do mar, e a outra era as águas-vivas. Uma era tipo gametófito e outra esporófito, sabe? A lógica é essa. Num ciclo de vida, uma hora o animal estava numa fase, numa hora ele estava em outra. Aqui é a mesma coisa, tá? Só mudou o nome. Você tem duas formas de vida. O gametófito, que é uma forma de vida haploide, e o esporófito, que é uma forma de vida diploide. O gametófito tem esse nome porque ele fabrica gameta. Ele fabrica gameta. O esporófito tem esse nome porque ele fabrica esporo. Tá? O gametófito, ele é haploide e ele fabrica gameta haploide, que é diferente da gente. A gente faz meiose para formar gameta. Na planta é diferente. O esporófito, ele faz esporos N haploides. Por quê? Esse processo de fazer que é através da meiose. Tá? Então, isso aí. Alguma dúvida nessa estruturação do ciclo? Não, Matheus. Mas aí no caso, é tipo assim, vai ter primeiro o gametófito, aí ele vai formar o zigoto. Aí depois que vai formar o esporófito, aí de novo vai sair os esporos vão germinar e vai formar o gametófito de novo. Vai ser tipo um ciclo, não é? É um ciclo, sim. Aí é o seguinte, ó. Vamos dar uma desenhada aqui que fica mais fácil. Você tem aqui o gametófito macho, e o gametófito fêmea. Eu acho que meu símbolozinho está errado, mas não para entender. Gametófito. Gametófito tem esse nome porque ele forma gametas. Tá? O gameta masculino ele é chamado de anterozoide. E o feminino é chamado de oosfera. E aí é o seguinte, para essa fecundação aqui acontecer, né, nós vamos depender da água. Porque esse cara não chega aqui voando não, ele não tem asa, ele tem flagelo. Então precisa de ter uma água para ele ir nadando e fazer o serviço aqui. Feito a fecundação, nós vamos formar um zigoto que vai dar origem ao esporófito. Tá? Vai ser uma estrutura 2N. O interessante, gente, você tem que entender que é uma característica aqui, mas não tem a ver com o ciclo, tem a ver com a planta em si, que é a briota. A planta fêmea é que recebe espermatozoide. A planta fêmea é que recebe espermatozoide.
Porque o óvulo dela tá aqui, ó. Igual, por exemplo, você não vê o óvulo da barriga da mulher sair para encontrar o espermatozoide. O espermatozoide vai encontrar com ele. Então, naturalmente, após o espermatozoide sair daqui e fecundar o ovo, após a fecundação, que esse zigoto vai desenvolvendo para formar nosso amigo esporófito, o meu esporófito ele vai nascer em cima aqui, ó. Ele nasce grudado ao corpo do gametófito, sabe? Isso é a única característica dessa planta. O esporófito fica grudadinho ali em cima do gametófito. Por isso, quando você vai ver a imagem do slide ali que eu vou repetir, você vai ver que você tem um gametófito e você vê o esporófito nascer em cima dele. Tá? E aí, o que acontece? O nosso amigo esporófito faz meiose. E forma vários esporos. Aí você tem um solo aqui, os esporos caem e germinam. E aí vai dar origem aos gametófitos. Então sempre assim, ó, gametófito formando gametas, originando esporófito. Se você quiser resumir, mais de uma outra forma, ó, gametófito forma esporófito pela fecundação dos gametas. O esporófito forma o gametófito pelos esporos. Aí tem várias formas, né, de você explicando de várias formas diferentes para ficar fácil. Então, aqui é um ciclo bem resumido, sem entrar na história de haploide, diploide, não sei o que, e que nós temos mais detalhes. Forma da fecundação, a hora que um forma o outro, e por aí vai. Show, galera! E aí? Então, beleza. Olha lá. Gametófito, depois que teve as fecundações, os esporófitos nascem em cima. Esses caras só vão nascer na época boa, assim, para eles, porque eles liberam esporos que são carregados pelo vento. Então tem que ser uma época que, tipo assim, que não tá ventando, que não tá chovendo, porque se chover, como é que ele vai espalhar o esporo? O esporo seria tipo pólen, digamos assim, tá? Não é um pólen, não. Tá? Mas é a mesma lógica, depende do vento ali. Ele abre essa cápsulazinha e os esporos saem fora e voando. Olha lá. Beleza? Aí aqui, galera, nesse slide, agora vocês estão mais preparados para compreender a lógica toda. Você tem, ó, gameta masculino e feminino. Vou botar aqui, né? Tem um gameto masculino e feminino que, através da água, eles conseguem fazer a fecundação. Fazendo a fecundação, ó, você vai ter aqui o zigoto originando em cima do gametófito, e aí ele dá origem ao esporófito, em cima do gametófito, após a fecundação. O esporófito faz a meiose, libera seus esporos que caem no chão e vão germinando, tá? Formando os brotinhos que vão dar origem aos gametófitos novamente. Tá? Aí é o seguinte, vou começar a complicar as coisas aqui. Infelizmente. Nome das estruturas, filóide, caulóide, rizóide, por aí vai. Vamos lá, galera.
Anterídeos é a mesma coisa que anterozóides, que é o espermatozoide, tá? Vamos botar assim. A estrutura feminina. Anterídeo seria tipo a estrutura formadora do anterozóide. Como se fosse o testículo formador do espermatozoide. Arquegônio é o nome que se dá como se fosse o ovário. O ovário é o arquegônio e a osfera é o óvulo. Vamos fazer esse paralelo. Porque esses nomes aqui, arquegônio, osfera, anterídeo, anterozóide, isso vai aparecer de novo. Então é importante você entender essa lógica. Tá? Se você for pegar agora as próximas plantas, que são as pteridófitas, elas vão ter o ciclo praticamente igual a isso aqui. Galera, fechando briófitas, o que nós vamos precisar de entender aqui? Sugiro que você anote. No ciclo de vida. Isso aí eu quero que vocês anotem. A fase do gametófito, tá? Ela é duradoura, o esporófito não. O que acontece? O esporófito só surge no momento que teve fecundação, que é o momento que, vamos supor, tá estiado, tá sem chuva, após as chuvas, né? Porque, como eu disse, ó, para que a planta vai fazer uma fecundação no período ciclo? Não tem jeito, ela precisa da água para fazer a fecundação. E após o processo da fecundação, para eu espalhar esses esporos aqui, eu preciso de ter vento, ausência de chuva. Não tem como espalhar isso com água da chuva caindo em cima da planta. Então, na maioria das fases do ano, quando você olha um musgo, você está vendo o gametófito dele. O esporófito é só nas fases reprodutivas, tá? Então, isso aqui a gente vai fazer um comparativo em todas as plantas. Beleza? Alguma dúvida aí? Tá bom. E aí, vamos pegar as pteridófitas agora. As pteridófitas, pessoal, vão ser as plantas que a gente conhece. Samambaia, o xaxim é uma estrutura produzida a partir das pteridófitas. Samambaia do sul a gente vê lá no horto. As avencas é muito comum a gente ter na nossa casa, tá? E aqui a gente já pega, ó, principais características. Elas já vão apresentar raízes, caules e folhas e são vasculares, ou seja, vão ser as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores, né? Okay. Xilema e floema. São as primeiras. Tá? Por isso elas desenvolvem mais tecidos mais elaborados, formando raízes, caules e folhas. Devido ao xilema e floema, elas já vão apresentar maior crescimento que as briófitas, porque agora as coisas não são transportadas células a células, tá? Esses vasos vão participar da condução e da sustentação. Ela ajuda a planta a ficar mais firme, porque à medida que a planta cresce mais, ela tem que desenvolver uma firmeza maior. Plantas que ainda vão depender da água para a fecundação, tá? Os gametas masculinos são flagelados. Igual os das briófitas.
Então, pessoal, né, pteridófitas são mais evoluídas que as briófitas. São as primeiras a apresentarem vasos condutores, que é o que nós chamamos de plantas vasculares, que é o xilema e floema, que são os encanamentos, né, de subir e descer as coisas da raiz à ponta da folha. Por isso elas vão crescer mais e esses vasos ajudam a formar como se fosse um esqueletinho que dá mais sustentação. Porém, elas ainda são dependentes de água para fecundação, igual as briófitas, porque o gameta masculino ele é flagelado. Então, vai depender da água para sair da parte masculina e nadando até a parte feminina, que nem a gente viu. Aqui está o ciclo de vida, pessoal. Mesmo estilo. Tem esporófito, tem gametófito, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. O gametófito é esse coração verde aqui, ó. Ele é interessante, ele é uma única estrutura. O gametófito da pteridófita, ele não é macho e fêmea que nem a outra, não. Ele é uma estrutura só, que tem a parte macho, que é essa parte de baixo, e a parte fêmea que está aqui, ó. Então, esse cara produz seus gametas, ó. Anterídeo seria o testículo, anterozóide e espermatozoide. Arquegônio, o ovário, e o osfera, o óvulo. Só se lembrar assim. Então, ele produz seus gametas que, graças à água, eles vão nadando até aqui. Fecundou. Forma um zigoto. O zigoto dá origem ao gametófito, que ele tem nome, tá? Ele é chamado de protalo. Eu falei errado. O zigoto vai dar origem ao esporófito, tá? Protalo é o nome desse coração verde. E o esporófito, ó, cresce. E é a planta que você vê na sua casa, é o esporófito. Tá? Aí chega o esporófito, vai produzir os seus esporos por meiose, que vão voar, formar novos gametófitos. E aí, os gametófitos produzem os gametas novamente e faz todo o processo. Tá? Pessoal, vocês vão botar na cabeça de vocês o seguinte. A maioria das plantas que vocês veem, vocês estão vendo a fase chamada esporófito. A samambaia da sua casa é um esporófito. A fase gametófito, você só consegue ver ela nas briófitas. Tá? Aí, quarta-feira, eu vou dar uma explorada melhor nesse ciclo. Mas aí as coisas já andam mais rápido, que a gente já tem o paralelo lá da